You are currently the only person in this conference. Perdoem o erro, problema de copiar e colar. Então essa aqui é a aula número 11, não é a aula número 9. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na última aula. Então agora, depois de entender o que era calor, o que era temperatura, sim, vai ter mais um questionário essa semana e eu ia falar no final da aula, uma semana que vem vai ter um estudo dirigido. Não vai ser um questionário e sim um estudo que vocês vão ter que fazer, tipo uma mini pesquisa, por assim dizer. Então, hoje a gente vai, então, aprofundar um pouco mais do que a gente estudou na aula passada. Na aula passada a gente viu o que era temperatura e como que temperatura estava relacionada com movimentos de partículas e que fornecendo ou retirando calor de um corpo, a gente podia variar essa temperatura e também variar a temperatura e variando o movimento das partículas, poderia ocorrer uma transição de fase. Hoje a gente vai ver como é que a gente descreve um sistema, então, do ponto de vista microscópico e relaciona isso com grandezas macroscópicas, ou seja, coisas que a gente consegue medir em um laboratório, e como que isso pode ser utilizado para relacionar grandezas termodinâmicas, como pressão, volume, temperatura e quantidade de partículas que tem no sistema. Para fazer isso, a gente vai usar um modelinho extremamente simples, que é o modelo mais simples que tem para escrever qualquer sistema termodinâmico, por assim dizer, seja um gás, seja um fluido, seja um sólido, que é o gás ideal. Como o nome diz, ele é uma aproximação muito ideal da realidade. Vai ver o que é uma equação de estado, ver o que são processos termodinâmicos e qual que é a primeira lei da termodinâmica. A próxima aula seria sobre a segunda lei, só que é exatamente sobre ela que eu meio que resolvi fazer um estudo dirigido. E por quê? Porque eu quero usar a peculiaridade do curso de vocês. Porque no formato como está nessa disciplina, a segunda lei ela é dada utilizando ainda o conceito de máquinas, que é o conceito histórico e é o conceito interessante para quando essa cadeira foi criada, que a cadeira foi criada para agronomia. Só que, obviamente, como vocês são da farmácia, eu vou tentar bolar uma forma de vocês fazerem um estudo dirigido para estudar a segunda lei e entropia, só pensando mais em comportamento de moléculas e talvez já direcionando para interação de fármacos e alguma coisa assim. Então vai ser tipo, como eu falei, uma mini pesquisa, e as 2 últimas semanas vão ser só isso, para vocês fazerem a pesquisa e me enviar. Então estava, como eu falei, pensando em algo diferente. Então, o que é um gás ideal? Então, você já deve ter visto lá na química, e eu já comentei aqui, que um gás real ou um sistema real, as partículas que compõem o sistema, seja o átomo, seja moléculas, dependendo do quanto que eu estou discretizando o sistema, elas vão interagir. Okay? Então, um exemplo de interação é, por exemplo, se eu tenho cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, e jogo ele em água, ele se separa, ele se dissocia, o cloro separa do sódio, e o cloro fica com uma carga positiva, o sódio fica com uma carga negativa. Lá no ensino médio, vocês já viram a lei de Coulomb e sabem que carga positiva atrai carga positiva, carga negativa afasta carga negativa. Então surge essa interação entre esses íons que estão soltos lá no meio da água. Além disso, eles vão interagir com a água. Por quê? Porque a água, apesar de ser eletricamente neutra, ela tem um excesso de carga negativa no oxigênio, porque ele roubou os elétrons do hidrogênio, e os hidrogênios estão em excesso de carga positiva, porque os elétrons dele foram roubados pelo oxigênio, que é grandão e faz bullying. Então percebam que se eu pegar um sistema real, mesmo sistema relativamente simples que a gente vê no nosso dia a dia, como água com sal misturado ali, existem interações entre essas partículas. No gás ideal, a gente descarta toda e qualquer interação. Então, as moléculas ou partículas que compõem o gás ideal, elas são não interagentes. O que isso quer dizer, pessoal? Que elas nunca vão sentir a presença uma das outras. Okay? Então, elas literalmente não interagem. Elas não enxergam uma outra partícula. Okay?
que vocês levaram lá na primeira ou segunda aula, acho que segunda, que eu falei que uma força nada mais é do que uma forma de uma partícula sentir a outra ou de interagir com a outra. Então, se elas não interagem, não tem nenhuma força de uma partícula em relação à outra. Além disso, a gente assume que esse gás está infinitamente diluído. O que isso quer dizer? Que a densidade dele é muito pequena, tendendo a zero. Se a densidade tende a zero, o volume tende para o infinito. Que vocês devem estar fazendo cálculo, se eu não me engano. Então, aqui, densidade é massa sobre volume, como a gente definiu. Então, se a densidade está tendendo para zero, o volume tem que tender para o infinito. Porque a massa, que é uma quantidade, um número, dividido por infinito, dá zero. Okay? Além disso, como a densidade vai para zero, a pressão acaba indo, ou acaba tendendo para zero também. Ela não vai ser igual a zero, mas ela tende. Okay? E lembre que esse tender a zero é algo, como eu posso dizer? De novo, não é que ela vai ser igual a zero, mas sim que ela não vai ser uma pressão absurdamente alta. Porque se a pressão fica muito, muito alta, a densidade tende a aumentar, e aí termos de interação vão ser relevantes. Então, não posso mais considerar que as moléculas não são interagentes. Ok? Então, a gente tem aqui a densidade, sabe como é que vai se comportar o volume, e como é que se comporta, como é que a gente escreve a massa desse sistema. Normalmente, a gente não vai medir a massa em quilogramas, como a gente vinha fazendo lá em forças, ou mesmo em gramas, como a gente vinha fazendo agora na última aula. A gente vai calcular a quantidade de matéria em mol, que vocês devem ter visto também em química. Imagino que todo mundo tem agora uma cadeira de química básica, junto com essa cadeira de física básica. E o mol está relacionado com a quantidade de partículas que tem no sistema através do número de Avogadro. Então, o número de Avogadro me diz que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas em cada mol. Então, com isso, eu consigo calcular ou relacionar que o número de mols é o número de partículas no sistema sobre o número de Avogadro, ou ainda que o número de partículas é o número de mol vezes o número de Avogadro. E, além disso, cada gás é bem conhecido, o pessoal já mediu a massa molar de cada gás, onde essa massa molar, como não me diz qual é a massa de um mol de um gás. Então, se eu quero saber a massa total, basta multiplicar o número de mol vezes a massa molar. Alguma dúvida, pessoal, dessa primeira contextualização? Alguém nunca ouviu falar em mol na vida ou no número de Avogadro? Como eu falei, eu sei que essa parte tem um overlap com química. Quando vocês estiverem em físico-química, não sei se é no próximo semestre ou no terceiro, vocês vão ver isso muito mais a fundo. Então, um gás ideal, ele é um gás que a gente aproxima por todas aquelas considerações do slide passado. Então, que agora a ideia é descrever como é que esse gás se comporta. Especificamente, a gente quer descrever qual que é o estado desse gás. Okay? Então, o que é um estado termodinâmico de um sistema? Ele é um estado microscópico que eu defino através de grandezas macroscópicas, como pressão, volume, temperatura, densidade, massa e assim por diante. Okay? Então, a equação de estado me permite relacionar pelo menos 4 dessas grandezas. Okay? Quanto mais complexo o sistema, quanto mais interagente ele for, mais dados, ou seja, mais grandezas eu vou ter que colocar para conseguir descrever ele completamente. Só que, felizmente, o gás ideal, a gente consegue descrever ele utilizando uma equação bem simples, que é chamada que é a equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideais. Então, aqui a gente pula direto para o resultado, a gente não vai para a dedução dela, mas basicamente ela me diz que se eu pegar a pressão que está um gás ideal, multiplicar pelo volume, isso vai ser igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura que está o sistema.
onde essa constante é a constante universal dos gases. Então, o valor dela no sistema internacional é 8,31 joules por mol Kelvin. Então, pessoal, historicamente, como é que se chegou nessa equação? Fazendo experimento. Ah, professor, então existe um gás ideal que seja real? Sim. Exemplos de gases não interagentes são os gases nobres. Se tu pegar um gás nobre e diluir ele muito, ou seja, manter uma densidade muito, muito baixa, ele vai se comportar como um gás ideal. Então, essa relação historicamente foi obtida experimentalmente. O pessoal começou a fazer um monte de medida e foi vendo que se chegava nessa relação. E, posteriormente, assim, tanto que não foi só Clapeyron que chegou nesse resultado, ele foi quem se ligou de juntar tudo em uma única equação, mas tem mais outros 3 carinhas, pelo menos, que chegaram em resultados similares, só não viram que era tudo uma única equação. Então, percebo que se eu sei 2 dessas grandezas e considero um sistema onde eu não tenho vazamento, eu consigo descobrir as informações do meu sistema em qualquer instante futuro. Porque se eu não tenho vazamento, ou seja, se o número de mols permanece constante, a razão pressão vezes volume sobre temperatura tem que se manter constante. Okay? Além disso, se eu fixar 2 grandezas, por exemplo, o número de partículas e a temperatura, eu posso construir um gráfico da pressão em função do volume. E isso é muito usual aqui dentro da termodinâmica, e vocês provavelmente vão usar isso aí também bastante lá em físico-química, que é a gente construir curvas fixando uma grandeza e vendo como que as outras se comportam uma em relação à outra. Então, por exemplo, fixo N e T e vejo como é que P se comporta em função de V. Então, se eu pegar agora cada um desses pontos a uma dada temperatura fixa, onde quando eu fixo a temperatura, eu crio o que eu chamo de isotérmica, lembra? Iso é igual. Térmica, temperatura. E definir um único ponto em uma dada isoterma, uma temperatura, eu posso ver qual pressão e qual volume que corresponde a esse ponto. Se eu andar ao longo de uma isoterma e construir o gráfico de P em função de V, eu vou construir uma curva isotérmica. Okay? Então, PV, pessoal, é um exemplo de diagrama de fases. Okay? Existem vários diagramas de fase, eu posso construir literalmente qualquer diagrama que eu queira, relacionando uma grandeza termodinâmica com a outra. Okay? Qual que é a característica de um diagrama de fase? São curvas, nesse caso, por exemplo, P vezes V, a T constante. Eu poderia fazer um diagrama de fase pressão vezes temperatura a volume constante. Okay? E cada ponto nesse diagrama de fase define o que a gente chama de estado termodinâmico. Okay? Então, perceba que um estado termodinâmico é definido por uma dada pressão, um dado volume e uma dada temperatura. E quando eu saio de um estado termodinâmico, por exemplo, estou nesse estado aqui. Esse aqui é o meu estado A. E vou, por exemplo, até o estado B ao longo de uma isoterma, eu estou fazendo o gás passar por um processo, onde nesse processo ele vai de A até B. Que processo que é esse daqui? Pode ser um processo onde eu estava em um volume inicial e eu estou expandindo o volume. Percebo que se eu expando o volume ao longo de uma isoterma, a minha pressão diminui. Então, é esse tipo de informação que a gente consegue retirar do diagrama de fase. Alguma pergunta, pessoal? Eu sei que isso não é o que vocês estão acostumados a analisar gráficos, diagramas. Pode complicar um pouquinho. Lembrando, qualquer dúvida, só me interromper. Então, pessoal, o processo, ele nada mais é do que eu sair de um estado inicial e ir até um estado final. Eu vou ter uma seta que indica qual que é o caminho que eu estou fazendo, e o caminho é muito importante. Okay? Aqui a gente não vai entrar em detalhes por questões de cálculo, literalmente. Só que dependendo do caminho que eu faço, as minhas propriedades do sistema podem ser completamente diferentes. Isso provavelmente para não dizer certamente, vocês vão ver lá na frente físico-química, e vocês já vão ter um embasamento matemático melhor para isso. Okay?
Mas se eu for ao longo de uma isoterma ou se eu for ao longo de uma isobárica, eu posso ter um processo termodinâmico completamente diferente, mesmo que os estados iniciais e finais sejam o mesmo. Então, vou considerar como um exemplo um processo onde eu saio desse estado inicial I, a uma dada pressão e um dado volume, eu vou até um estado final F, e isso aqui é ao longo de uma isoterma. Então, a pergunta é quais são as temperaturas iniciais e finais do sistema, considerando que eu tenho 0,03 de mol. 0,03 mols de gás, perdão. Obviamente, se eu estou longe de uma isoterma, a temperatura tem que ser igual. Mas vamos ver, né, se as contas comprovam isso daí. Então, primeira coisa, quando for olhar o gráfico, tome cuidado. Por exemplo, esse gráfico aqui está me dando a pressão vezes 10 na 4. Só lembrando para vocês compararem, a pressão atmosférica é 10 na 5 pascais ou 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, esse 10 é a pressão atmosférica. Então, quando eu estou na 10 vezes 10 na 4 pascais, e puxo agora vem a parte complicada, que é fazer isso aqui reto na lousa, imagina que seja reto, que não deu aquela caída ali. Esse aqui foi pior ainda. Agora que até as aulas presenciais voltarem, eu vou ficar bom nisso aqui. E daí volta e todo o treino foi jogado fora. Então, se eu puxo aquele ponto reto para baixo, use uma régua em casa, eu observo que quando a pressão é 10 vezes 10 na 4 newtons por metro quadrado, o volume é de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que é o que eu tenho aqui. Isso aqui, então, onde N é a quantidade de mol que eu tenho, 0,03, R é a constante universal dos gases ideais, 8,31. Fazendo as continhas, a minha temperatura inicial é de 401,1 Kelvin. Agora eu vou olhar lá o estado final. No estado final, segredo aí mais rápido que dá, a minha pressão final é de 5 vezes 10 na 4 metros quadrados, enquanto que o meu volume inicial é de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Perceba uma coisa interessante, pessoal, que quando o volume baixa, a pressão, quando o volume aumenta, a pressão tende a diminuir. E por que isso faz sentido? Porque a pressão de um gás vem exatamente das colisões do gás com as paredes do recipiente. Se eu aperto ele vai bater mais, ou seja, diminui o volume, eu aumento a pressão. Se eu expando um gás, ou seja, se eu aumento o volume, a pressão vai diminuir porque eu vou ter menos colisões com a parede. Então, por isso que quando eu baixo o volume, aumento o volume, a pressão baixa. Então, se eu agora substituir os valores, pressão 5 vezes 10 na 4, o volume 2 vezes 10 na menos 3, não tive vazamento e neguei partícula, ou seja, o número de mols é o mesmo, a constante universal dos gases é uma constante, substituo os valores, faço continhas, chega em 401,1 Kelvin. Então, observe que independente de qual ponto eu pegar, a temperatura vai ser a mesma. E isso, como a gente está ao longo de uma isoterma, é o esperado. Alguma dúvida? Ok. Bom, então também lembra que da última aula eu falei que a temperatura estava relacionada com o movimento. O carinha que mostrou isso daí matematicamente foi um carinha chamado Boltzmann, okay? Que também, provavelmente vocês vão ouvir falar mais dele em teoria cinética dos gases, que talvez vocês vejam em físico-química. Eu não sei se vão ver mais a fundo ou não. Mas qual que foi uma das grandes descobertas do Boltzmann? Ele mostrou, na teoria cinética dos gases, que a energia cinética de translação de uma partícula, ou seja, a energia cinética de uma esfera andando no espaço a uma dada temperatura, eu posso relacionar diretamente com a temperatura. Ou, em outras palavras, eu posso relacionar velocidade com temperatura. Que lembre que energia cinética é o meio
de mv quadrado. Então, aqui eu tenho v quadrado, aqui eu tenho temperatura. Então, a velocidade e a temperatura de cada partícula do sistema estão diretamente relacionados. O que ele descobriu? Que cada termo quadrático da velocidade entra com meio de kbt quadrado. Ah, professor, então por que tem 3 meios aqui? Porque como a gente está falando em 3 dimensões, esse v quadrado tem 3 termos quadrados. Velocidade em x, velocidade em y, velocidade em z. Se fossem 2 dimensões, iam ser 2 termos quadrados, uma dimensão, um termo quadrado. Okay? Mas qual que é a parte interessante? É que eu posso relacionar energia cinética do sistema com a temperatura. Além disso, eu posso usar a constante dele, que é a constante de Boltzmann, e sair, ao invés de usar o número de partículas vezes a constante de Boltzmann, eu posso usar o fato de que o número de partículas nada mais é do que o número de mols vezes o número de Avogadro, e o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann é a constante universal dos gases. Então, perceba só que a constante universal dos gases, na verdade, depende de duas outras constantes, por assim dizer. E a constante de Boltzmann é uma das constantes fundamentais do universo, uma das 4. A gente não consegue se livrar delas. Então, vai fazer a constante de universal dos gases seria derivada da constante de Boltzmann. Então, por que eu estou falando da equipartição de energia? Porque lembra que eu falei lá no começo que o gás ideal ele é não interagente. Se ele é não interagente, não tem nenhuma força atuando nele e nenhuma força de interação das partículas. E lembrem que lá na longínqua aula sobre energia potencial, a gente viu que uma força, por exemplo, a força peso, podia ser relacionada com a energia potencial gravitacional. A força elástica poderia ser relacionada com a energia potencial elástica. Então, normalmente, quando tem uma força conservativa, eu relaciono com ela uma energia potencial. Só que se eu não tenho nenhuma força atuando entre as partículas, eu não tenho uma energia potencial, e toda a energia do meu sistema ela é puramente energia cinética, puramente energia dos gases estarem se movendo. Ou, em outras palavras, num gás ideal, a energia interna do meu sistema só vai depender da temperatura. Por quê? Porque a energia interna vai ser somente energia cinética, e pelo teorema da equação de energia, a energia cinética está relacionada com a temperatura. Então, se eu tenho um gás monatômico, ou seja, bolinhas, se eu lá tiver somente um átomo se movendo no espaço, como hélio, argônio, neônio e outros gases assim, toda a energia ela vai ser 3 meios de RT vezes o número de mols. Lembrando onde esse 3 meios de RT desce da equipartição da energia de Boltzmann. Só que se eu, ao invés de ter um gás monatômico, eu tiver, por exemplo, um gás diatômico, que é um halterezinho, que ficou mal feito para... Não posso falar palavrão. Então, são duas bolinhas grudadas, como, por exemplo, o óxido de carbono, ou o hidrogênio na forma de gás, que é o H2, o oxigênio na forma de gás, o O2. Eu vou ter duas partículas grudadinhas. O que muda desse carinha para esse daqui? Por que esse aqui tem uns termos a mais? Lembra, esses 3 meios de KBT ou 3 meios de nRT vem do fato de que um gás monatômico ele só vai andar na direção x, y e z. Então, para cima e para baixo, direita e esquerda, para frente e para trás. E lembre que cada uma dessas velocidades entra com um meio de KBT. O que muda num gás diatômico? Além de poder andar para frente e para trás, cima e para baixo, esquerda e direita, ele ainda pode girar. Eu posso girar para cá ou posso girar para cá. Então perceba que eu tenho 2 graus de liberdade a mais, ou tem mais 2 termos que vão contribuir para a energia cinética
nesse caso. Consegue enxergar isso? Eu sei que a gente não viu rotações, viu muito pouquinho lá em torque, né? Não está vendo rotações a fundo. Mas consegue enxergar. Se vocês quiserem, pode pegar um lápis aí e ver como, além de empurrar ele para cima e para baixo, para um lado e para o outro, ele ainda pode girar em direções diferentes. E se eu adiciono ainda mais partículas, deixo esse carinha ainda maior, eu vou começar a criar mais graus de liberdade. Se eu pego, por exemplo, agora a água, esse é o formato de Mickey Mouse, além de andar para cima, para baixo, frente, trás, esquerda, direita, eu posso girar para cá, eu posso girar para cá, é assim, assim, ainda posso girar nesse sentido. Posso girar em torno de cada um dos eixos. Então, agora eu ganho 3 graus de liberdade de rotação, consequentemente aqui entra o termo de 3. Então, para um gás monatômico, a energia interna é 3 meios de nRT. Para um gás diatômico, a energia interna é 5 meios de nRT. Para um gás poliatômico com mais do que 2 átomos, fica 3 vezes nRT. Alguma pergunta? Então, pessoal, essas são as energias internas do sistema, tal que uma variação de energia interna de um gás ideal equivale a uma variação de temperatura desse gás ideal. Okay? Além disso, percebo que sempre aparece esse termo aqui, 3 meios de R, 5 meios de R e 3R. Se vocês lembrarem da longínqua aula passada, lá a gente viu que calor é mc delta T, não era? Só que lembrem que calor é energia entrando ou saindo. Então, calor nada mais é do que a variação da energia interna do sistema. A massa, lembre que a gente pode relacionar ela. Só um minutinho que eu vou ter que abrir a porta para o meu gato antes que ele derrube a porta. Talvez vocês estejam ouvindo ele de fundo. Já volto. Eu tentei ficar aqui no quarto, aqui no escritório sozinho, mas não deu certo. Ó, estão ouvindo? Crianças carentes. Então, lembrem, calor é energia entrando no meu sistema, ou seja, a variação da energia. Okay. Massa, nada mais, eu posso, lembre, relacionar massa com a quantidade de mol. Eu lembro que a massa nada mais é do que a massa molar no meu sistema vezes o número de mols que eu tenho. Então, eu posso colocar esse Nzinho aqui. Aqui, ΔT segue ΔT. E esse carinha daqui, ele é o calor específico. Só que agora ele ganha um nomezinho especial, que é o calor específico a volume constante. Okay? Por que é volume constante? Eu honestamente não lembro se vai ter no próximo slide ou não. Mas tem a ver com o processo termodinâmico que está ocorrendo dentro, que está ocorrendo no sistema. Então, essa equação daqui nada mais é do que essa equação daqui. Na verdade, a equação do Kimacete é um caso particular dessa equação daqui. Então, o calor específico, por um gás ideal, ele é constante. Okay? Lembra que a gente vinha considerando antes já o calor específico como constante. Então, para o gás ideal, ele é constante de verdade. E ele vale 3 meios de R para um gás monatômico, 5 meios de R para um gás diatômico, 3 vezes R para um gás poliatômico. E por que eu falei que o caso anterior é calor específico a volume constante? Porque eu posso ter um processo a volume constante ou um processo a pressão constante ou um processo, como a gente já viu, a temperatura constante.
O que acontece quando o meu processo não é a volume constante, sim a volume variável? Isso significa que o meu sistema vai realizar uma coisinha chamada trabalho. A gente já viu o que era trabalho lá na primeira parte da matéria, que trabalho estava basicamente relacionado com uma força gerando um deslocamento. Então, vamos considerar, por exemplo, o seguinte gás ideal. Ele está preso dentro de um cilindro e esse cilindro tem uma tampinha móvel. Aqui, cada pontinho desses é um átomo, uma partícula que forma o meu gás ideal. Eu começo a colocar aqui em cima desse cilindro um grão de madeira, um grão de areia. Quando eu coloco um grão de areia, esse cilindro vai se mover um pouquinho para baixo. Esse pouquinho que ele se move é um deslocamento infinitesimamente pequeno, que a gente vai chamar de um dl. Esse deslocamento infinitesimamente pequeno vai gerar um trabalho infinitesimamente pequeno. Depois que ele baixar um pouquinho, ele equilibra novamente e fica ali parado. Mas nesse processo de baixar um pouquinho, eu tenho uma força gerando deslocamento, logo eu tenho um trabalho sendo realizado. Quem que é essa força daqui? Nada mais é do que a pressão que esse pistão está exercendo sobre o gás, vezes a área desse pistão. Então aqui, a área desse pistão vezes esse dl, que aqui está exagerado, mas lembre, ele é infinitamente pequeno, então é como se não se movesse quase nada, vai me dar um elemento de volume infinitamente pequeno. Tá? Então, um trabalho realizado quando eu empurro um pouquinho o gás é nada mais do que a pressão com que eu estou empurrando o gás vezes a variação de volume que eu gerei no gás. E aqui de novo, como esse deslocamento é muito, muito pequenininho, o volume que eu estou variando é muito, muito pequeno. Como é que eu faço para sair desse universo muito, muito pequeno e ir para algo muito grande? Usando uma coisinha chamada integral. Então, eu integro desse lado, integro desse outro lado aqui. A integral de um diferencial é igual a esse carinha inteiro. Então, desse lado esquerdo fica com trabalho. Do outro lado vai sobrar a integral de P vezes dV. Agora, obviamente, primeira pergunta. Vocês viram já integral em cálculo ou ainda não? Tá. Então, pessoal, esse D é o D lá de derivada. É só para significar que é infinitamente pequeno. Tá? Mas lembra que normalmente a gente usa um delta para indicar a variação, né? Então, por exemplo, a gente poderia usar um delta L. Só que esse delta a gente usa quando é algo relativamente grande, por assim dizer. Só que então, quando eu quero usar algo infinitamente pequeno, eu vou para o D. Então, quando esse delta L tende para zero, ele vira um dl. Okay? E aí, se eu fatio algo em coisas infinitamente pequenas e quero somar esse monte de coisinha pequena, como é que eu somo tudo? Fazendo uma integral. Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo de um processo termodinâmico onde eu coloco um único grão de areia, espero baixar um pouquinho, coloco outro grão de areia, outro grão de areia, outro grão de areia. Cada grão de areia que eu coloco vai gerar uma variaçãozinha infinitamente pequena de volume e, consequentemente, um trabalho infinitamente pequeno. Como é que eu faço para obter todo o trabalho de todos os grãos de areia? Eu tenho que somar o trabalho de cada um e somar nada mais é do que fazer a integral. Tá? Uma coisa que eu ia falar? Assim, e aí tem outro detalhe importante, né? Que por que eu estou falando, pessoal, de colocar um grão de areia de cada vez? É porque a termodinâmica ela só funciona se o sistema está bem equilibrado. Se eu aperto muito rápido um gás, meu sistema sai completamente do equilíbrio e literalmente a gente não consegue descrever isso bem. É extremamente complicado descrever um sistema fora do equilíbrio. Então, por isso que a gente faz esse processo e considera colocar um grãozinho de cada vez.
qual que é a nossa vantagem? Bom, a primeira, obviamente, é que a gente sabe como é que é P em função de V para fazer essa integral. Só lembrar que PV é NRT, ou o V passa dividindo P NRT sobre V. Além disso, a gente pode usar uma outra propriedade extremamente interessante das integrais, que a integral de uma curva é igual à área sobre essa curva. Ou seja, se o meu processo termodinâmico é sair daqui até aqui, eu quero saber qual que é o trabalho relacionado com esse processo, basta eu calcular a área sobre a curva. E aqui, por exemplo, nada mais é do que a área de um triângulo, que é esse triângulozinho daqui, mais a área desse retângulo. Nesse caso, vai ser a área desse quadrado, na verdade, um retângulo, e assim por diante. O que significa? Que vocês não vão ter que fazer integral. Não se preocupe, ok? Essa integral a gente vai resolver agora, se não me engano. E se não tiver a integral, vocês podem só calcular a área embaixo da curva. E, obviamente, a área embaixo da curva não vai ser uma área que vocês não conseguem fazer. Vai ser triângulo, retângulos, quadrados e assim por diante. Ok? Bom, falando isso, a gente definiu a variação de uma energia interna de um sistema. A gente viu que se eu comprimo um sistema, eu tenho trabalho sendo realizado. Obviamente, se eu expando o sistema, também vou ter trabalho sendo realizado. Então, percebam que o sistema termodinâmico ele pode ganhar ou perder energia não somente na forma de calor, como a gente viu na aula passada, mas também na forma de trabalho. Então, calor e trabalho, a gente já falou várias vezes que são formas de eu colocar ou tirar energia do meu sistema. Então, é óbvio que calor e trabalho é o que vai gerar a variação da energia de um sistema termodinâmico, ou, na verdade, de um sistema qualquer. Então, a variação da energia interna de um gás ideal, na verdade, não só do gás ideal, mas de qualquer sistema físico, nada mais é do que o calor que está entrando sendo do corpo, menos o trabalho que está sendo injetado ou removido do sistema. E, de novo, por que tem esse sinalzinho de menos aqui na frente, pessoal? Então, vou voltar para o slide anterior. Esse sinalzinho acaba entrando porque, observem, quando o volume diminui, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Se o volume está aumentando, esse ΔV ele vai ser positivo, que é o final menos inicial. Só que isso aqui, na verdade, eu estou retirando energia do meu sistema. Então, para garantir que a energia esteja saindo, eu tenho que colocar o menos aqui na frente. Okay? Já se o volume aumenta, se o volume diminui, aí é quando alguém está de fora atuando sobre o sistema. Então, o volume diminuir significa que aqui está o pistão e alguém está empurrando o pistão. Então, aqui o volume diminui, o trabalho vai ser negativo, mas negativo com esse negativo, eu estou aumentando a energia interna. Se acontece o oposto, que é uma expansão do meu sistema, o volume vai aumentar, então o meu trabalho vai ser positivo, só que quando tem uma expansão, eu estou perdendo energia. Então, esse negativo, ele compensa esse fato, que quando o sistema expande, ele perde energia, quando ele comprime, ele ganha energia. A primeira lei da termodinâmica, pessoal, nada mais é do que a lei da conservação de energia, que a gente já viu anteriormente. Okay? Em outras palavras, ela me diz que eu só vou ter uma variação da energia do sistema se essa energia entrar, seja na forma de calor, ou seja na forma de trabalho. Ou se essa energia sair, seja na forma de calor, seja na forma de trabalho. Okay? Então, como eu falei agora há pouco, eu já falei no ano passado, quando o calor entra no sistema, o sinal dele é positivo. Se o calor sai, o sinal dele é negativo. Porque ganhar calor é aumentar a energia interna, perder calor é diminuir a energia interna. O trabalho entra quando o sistema é comprimido. Quando o sistema é comprimido, o sinal fica negativo. Que lembre que trabalho ele é integral de PDV. Então, esse dV é uma variação,
Se V está diminuindo com pressão, vai dar negativo. Então, por isso que lá na primeira lei tem o negativo na frente. O trabalho vai sair quando o sistema está expandindo. Quando ele se expande, ele perde energia por meio exterior. Então, e o trabalho é positivo. Uma pergunta, Teri? Então, com isso, a gente pode agora definir algumas equações que definem, mas que permitem estudar diferentes processos termodinâmicos. Eu já falei do processo isotérmico, agora a gente vai rever um pouquinho. Só que vamos considerar um outro processo que todo mundo provavelmente já fez uma vez na vida, que é um processo isocórico ou isovolumétrico. Um processo isocórico, pessoal, é um processo a volume constante. Onde é que acontece um processo a volume constante? Na panela de pressão. Por que a panela de pressão é muito bem vedada? Exatamente para não perder quase nada de partículas para fora. Obviamente que tem o escapezinho que acaba tendo ali quando pega a pressão, porque se não tiver, a panela explode. Então, quando a panela de pressão explode, é porque nenhum gás está conseguindo escapar para fora da panela. Mas o que acontece em um processo isocórico? Então, se o volume é constante, o volume inicial tem que ser igual ao volume final. Se eu pegar lá da equação do gás ideal, que PV é nRT, para eu isolar o V, o P passa dividindo. Então, nRT inicial sobre P inicial tem que ser igual a nRT final sobre P final. E aqui, se eu assumir que eu não estou perdendo nenhuma partícula, ou seja, o número de mols é o mesmo, e R é o mesmo, percebam que o que sobra é que um processo isocórico, a razão, temperatura sobre pressão, permanece constante. Aí, de novo, o que isso quer dizer? Onde é que entra a panela de pressão nesse caso? Em uma panela de pressão, como o nome diz, eu estou aumentando a pressão do meu sistema. Se eu estou aumentando muito a pressão do meu sistema, percebam que a temperatura dele vai ter que aumentar também. Particularmente, no caso da panela de pressão, ela é útil. Não lembro se eu falei isso para essa turma na outra, ou se eu falei nas duas. Se eu já repeti, por favor, se eu estiver repetindo, por favor, fale. É que quando eu vario a pressão do meu sistema, eu acabo variando a temperatura de vaporização também. Então, se eu aumento a pressão, a temperatura de vaporização vai ser maior. Então, dentro de uma panela de pressão, a água ela não vai evaporar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar uma temperatura maior. Em outras palavras, tu consegue cozinhar teu alimento a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. E é por isso, então, que é uma panela de pressão, tu consegue cozinhar um feijão em 30, 40 minutos, enquanto se tu for cozinhar feijão em uma panela normal, tu vai cozinhar por aproximadamente 12 horas. Okay? E ainda, provavelmente, não vai ficar tão macio, ou o caldo ainda vai ficar meio ralo. Okay? Então, a panela de pressão ele usa esse fato que tu está tendo um processo isocórico, e em um processo isocórico, tu acaba aumentando a tua temperatura de ebulição. Bom, então, essa aqui é a relação entre temperatura e pressão. E, além disso, com o processo isovolumétrico, o trabalho é igual a zero. Por que o trabalho é igual a zero? Porque eu não tenho variação de volume. Lembre, esse D é um delta, então esse aqui é uma variação. Se ele não varia, o trabalho fica zero. E toda a variação da energia interna é na forma de calor. Então, toda a variação da energia é somente devido à variação de temperatura. Alguma pergunta? Então, o outro tipo de processo que pode não ser o processo do barco ou a pressão constante, que é basicamente, pessoal, qualquer processo que ocorra na natureza a pressão atmosférica, por exemplo. Okay. Então, em um processo do barco, a pressão inicial é igual à pressão final,
Lembrando que pressão, se eu isolar nRT sobre V, se não varia o número de mols, nem e a constante universal dos gases é uma constante. Em um processo isobárico, a razão de temperatura versus volume que permanece constante. Okay? Em um processo isobárico, como P é constante, se vocês lembrarem da ideia de integral, então aqui eu tenho integral de P dV, se algo é constante, cai para fora da integral. Vai sobrar P integral de dV. Integral de dV nada mais é, e lembrando que aqui eu saio do estado inicial, tenho um estado final, vai ser o volume final menos o volume inicial, e lembrando, isso é a definição de um delta. Então, no caso de um processo isobárico, eu saio da derivada, saio da integral e caio no bom e velho delta. Okay? Então, o trabalho isobárico nada mais é do que a pressão vezes o volume. Outra forma de ver isso, né, que não seja pela integral, é pelo gráfico. Que se o carinha é constante, se a pressão inicial é igual à pressão final, só que vai sobrar que o trabalho é igual à área, que é a altura desse retângulo, que é a pressão, vezes a base, que é exatamente o ΔV. Então, o trabalho isobárico é P vezes ΔV. O calor trocado em um processo isobárico, eu vou tirar ele da primeira lei. Então, se eu passo o trabalho para o outro lado, fico com calor, é a variação da energia interna vezes o trabalho. A variação da energia interna, a gente viu que para o gás ideal é N vezes CV vezes ΔT, onde esse CV é o calor específico ao volume constante, mais o trabalho, que eu posso reescrever esse carinha como sendo NR ΔT. Por que isso, professor? Porque eu estou usando a equação dos gases ideais. E lembra que em gás ideal, PV é nRT. Se eu assumo que isso aqui está variando, a pressão é constante, só quem está variando é o volume. E aqui desse lado, só quem vai estar variando é a temperatura. Então, eu posso reescrever o trabalho como sendo NR ΔT, substituir ele aqui. Percebo que eu vou ficar que o calor trocado em um processo isobárico é o número de mols, CV mais R, vezes o ΔT. Só que esse CV mais R, pessoal, é o que a gente chama de calor específico à pressão constante. Então, o calor em um processo isobárico é N vezes um CP agora, que é um calor específico à pressão constante, vezes um ΔT. Onde o calor específico é igual ao calor específico à pressão constante, é igual ao calor específico a volume constante, mais a constante universal dos gases. Alguma pergunta, pessoal? E o outro processo que a gente já tinha visto antes, né? Mais ou menos, era o processo isotérmico. Então, em um processo isotérmico, a razão volume final sobre o volume inicial tem que ser igual à pressão inicial sobre a pressão final. Opa, onde as palavras, o produto volume vezes pressão é constante. Okay? Além disso, se a temperatura é constante, a energia interna não varia, que lembra, se a temperatura constante significa ter um ΔT igual a zero. Em outras palavras, toda energia que entra na forma de calor vai sair na forma de trabalho, ou o que entrar na forma de trabalho vai sair na forma de calor. Aonde esse trabalho realizado no processo isotérmico vai ser integral de P dV, onde lembrando P para um gás ideal é nRT sobre V, nRT essa constante que é para fora, sobra a integral de dV sobre V, que é o logaritmo natural de V. Nesse caso, aqui eu pulei uma etapa, mas só aquela integral daria ln de V final menos ln de V inicial. Só que tem uma propriedade dos logaritmos que diz que a subtração de um logaritmo pelo outro é igual ao logaritmo da fração. Tá? Então, faltou esse caminho para vocês entenderem de onde saiu esse carinho. Então, o trabalho, ele é nRT ln do volume final sobre o volume inicial. E se ΔE é igual a zero,
Lembra que ΔE é calor menos trabalho. Esse cara vale zero, trabalho passa para o outro lado, fica positivo. Então, calor em um processo isotérmico é igual a trabalho. Alguma pergunta? E o último processo, que é um processo que é um processo que acontece também bastante, e a gente vai ver aonde, é o processo adiabático. Então, o processo adiabático, pessoal, é um trabalho que acontece com calor constante, ou seja, não há a variação do calor no sistema vale igual a zero. Se eu não tenho variação de calor, significa que toda a variação de energia interna é somente devido à variação de trabalho. É que percebo que eu estou usando um Dzinho que lembre que é somente uma variação infinitesimal. Então, a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho realizado. Variação da energia interna, a gente viu que NCV ΔT. O trabalho infinitesimal é P vezes dV. Então, o P, como é um gás ideal, nada mais é do que nRT sobre V. Se eu agora dividir todo mundo por N vezes T, esse N cai fora, esse N cai fora, esse T cai fora, e aqui embaixo vai aparecer um T. Então, com isso, eu consigo isolar, ficar um lado que só depende da temperatura e um lado que só depende do volume. E agora eu posso aplicar a integral nesses dois lados. A gente viu agora há pouco a integral de 1 sobre x é ln de x. Então, a integral de 1 sobre t é ln de t final sobre t inicial. A integral de 1 sobre v é ln de v final sobre v inicial. O CV eu passei dividindo, então fica R sobre CV. E aqui a gente usa outra propriedade dos logaritmos, que é, se eu tenho um número multiplicando um logaritmo, e R é um número, é uma constante. CV é um número, é uma constante, eu posso, ao invés de deixar multiplicando aqui na frente, mandar para o expoente. Então, com isso, fica ln de t final sobre t inicial é igual a ln de v inicial sobre v final, elevado na R sobre CV. Agora, eu posso me livrar dos logaritmos, porque eu tenho o ln dos dois lados. O t inicial passa multiplicando para cá, o v final passa multiplicando para cá. Então, rearranjando os termos, me sobra essa relação aqui, que temperatura vezes volume elevado na R sobre CV é constante em um processo adiabático. Tá? E só para facilitar, por assim dizer, a gente define uma constante chamada gama, que é a razão dos calores específicos, a pressão em volume constante, e gama menos 1 é R sobre CV, onde a gente usa que CP é CV mais R. Então, resumindo toda essa contalhada, é que em um processo adiabático, T vezes volume na H-1, na H-1 é igual a T final vezes volume na H-1. Tá, então, percebam que... Opa, foi sem querer. Em um processo adiabático, se o volume aumenta, a temperatura vai variar. Né? E onde é que tem um exemplo de um processo adiabático que todo mundo sentiu, muito provavelmente? Desodorante aerosol. Por que quando a gente aplica o aerosol, ele sai gelado? Porque quando tu aperta ali o botão e libera o gás, tu tem uma expansão absurdamente alta do gás. Então, isso significa que inicialmente teu gás estava lá dentro, comprimido a um dado volume, e ele está aumentando muito o volume dele. Então, esse carinha está aumentando o volume final. Se o volume está aumentando e ele está aumentando bastante, e além disso eu estou elevando ele em um expoente, para essa razão se manter, a temperatura tem que baixar, concordam? Então é por isso que quando a gente aplica o desodorante, ele sai gelado. Porque tu tem uma expansão muito grande, o volume elevado na gama menos 1. Talvez tenha ficado pequeno aqui.
Mas aqui é um gama menos 1. Se ficou pequeno, o pessoal me digam para eu ajustar o slide. Mas enfim, daí por isso que quando a gente coloca o desodorante aerosol, como tem essa expansão muito rápida do aerosol, se o volume aumenta muito, a temperatura abaixa muito. Então por isso que ele sai gelado. E por isso que a gente sente ele gelado na pele. Além disso, se eu substituir aqui a equação do gás ideal, usar aqui se PV é NRT, T é PV sobre NR, substituir aqui no lugar de T inicial e T final, eu obtenho que no processo adiabático, P vezes V na gama é constante, ou seja, P inicial vezes V inicial na gama é igual a P final vezes V final na gama. Então, sempre que eu tenho uma expansão adiabática, como eu falei ali do aerosol, a temperatura vai diminuir. E quando tem uma compressão adiabática, a temperatura aumenta. E onde é que a gente tem uma compressão adiabática no nosso dia a dia? Quando a gente vai calibrar um pneu. Quem já foi no posto, colocou lá o pneu para calibrar na maquininha, sabe que a cada injetada de ar, então, porque é muito ar sendo injetado muito rápido. E ele está sendo comprimido muito rapidamente, com isso a temperatura tende a aumentar. Uma pergunta, pessoal, sobre o processo adiabático? Na forma prática, o que vocês vão fazer é só usar essas relações aqui no final, né? Então, mas principalmente entender as relações, entender os efeitos que acontecem de quando tem uma expansão adiabática, a temperatura aumenta, compressão adiabática, a temperatura diminui. Ótimo. Então, indo então agora para um outro tipo de expansão, não adiabática, mas como é que a gente escreve então uma expansão livre, ou o que é uma expansão livre, entendeu? Ele é obviamente uma aproximação, então seria uma expansão onde nenhum trabalho é realizado e nenhum calor é trocado. Outras palavras, uma expansão onde não tem troca nenhuma de energia. Então, obviamente, não existe uma expansão livre, porque toda expansão tu tem uma realização de trabalho. E o único exemplo que a gente poderia ter dessa expansão seria pegar um gás e liberar no vácuo uma molécula de cada vez. E liberar isso tão devagar e com tanto cuidado, por assim dizer, que duas moléculas nunca vão se enxergar de verdade. Okay? Enfim, então, se vocês ouvirem falar uma vez em expansão livre, ele é somente uma expansão onde eu não tenho nenhuma energia sendo trocada. Não, é algo completamente hipotético, mas que em alguns casos podem aparecer para tentar descrever de forma simplificada um fenômeno que acontece na natureza. Bom, e o que acontece então se eu tenho uma série de processos termodinâmicos e volto para o mesmo lugar? Eu faço um ciclo. Então, um ciclo, ao contrário de um processo que eu saí de um ponto e ia para outro e esses pontos não estavam ligados, em um ciclo termodinâmico eu faço um caminho que é composto por vários processos termodinâmicos, de tal forma que o meu ponto final é igual ao meu ponto inicial. Então, por exemplo, se eu pegar um diagrama PV, se eu saio desse ponto daqui, vou para cá, para cá, para cá e volto para esse ponto, eu fecho um ciclo termodinâmico composto por 4 processos. No caso B, o ciclo termodinâmico, eu saio daqui, venho aqui para baixo, depois subo, depois volto para o potencial. Eu estou fazendo um processo que é composto por, um ciclo composto por 3 processos termodinâmicos. Obviamente, ele pode ser uma esfera não, mas algo bem curvo, onde aqui cada uma eu posso dividir essa curva em infinitas retas, então esse processo tem, esse ciclo ele é composto por infinitos processos termodinâmicos.
E por que um ciclo é interessante e relevante para nós? Primeiro, se o meu estado inicial é igual ao estado final, significa que em um ciclo eu não tenho variação de temperatura, porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Se eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna. Consequentemente, todo calor trocado no ciclo é igual ao trabalho que esse realizado durante esse ciclo. Então, por isso, pessoal, que um ciclo termodinâmico é a base para um motor térmico. E o motor térmico, o sistema passa por vários processos, 4, 5, 3, depende do ciclo que a gente estiver falando, de tal forma que ao longo desse ciclo eu tenho calor sendo injetado no sistema, calor sendo retirado no sistema, trabalho sendo realizado para o sistema ou trabalho sendo realizado sobre o sistema. Então, se a gente for pensar efetivamente um motor a gasolina ou um motor a diesel, existe a parte do calor entrando no meu sistema, em uma dada parte do ciclo, em um dado processo, que é exatamente a parte da queima do combustível. Quando tu queima combustível, tu tem trabalho sendo realizado, porque tu expande um pistão. Depois esse pistão é comprimido, então tu realiza novamente trabalho. Quando tu realiza esse trabalho, o gás é jogado para fora. Só que além do gás ser jogado para fora, tu perde energia na forma de calor, por isso que o motor fica quente. Então tu percebe que tu, em um ciclo tem uma série de processos termodinâmicos que fazem ou que permitem a troca de energia e a conversão de um tipo de energia em outro. No caso de motor térmico, tu está transformando energia da combustão ou energia térmica em trabalho mecânico. Tu está queimando gasolina e fazendo a roda girar. Bom, alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, o questionário eu não coloquei lá ainda, mas eu devo pôr ele nos próximos dias, não. Devo colocar ele até quarta-feira, para vocês começarem a fazer quarta-feira. Eu também não coloquei, agora eu vi que eu não coloquei ainda a lista referente a essa parte. Eu vou colocar a lista agora já, se não depois esqueço, mas também no máximo até amanhã a lista extra referente a essa parte de matéria vai estar disponível. Essa lista extra vocês não vão ter que fazer todos os exercícios, eu não lembro agora exatamente até qual, mas também eu mando um e-mail para vocês avisando até qual exercício que é para vocês fazerem para se prepararem para o questionário. E a outra parte de termodinâmica sobre a segunda lei, como disse, acho que vou largar na forma de um estudo dirigido para vocês pesquisarem um pouquinho e já tentar direcionar mais para a área de vocês. Eu tô pensando que todo mundo é da área de farmácia, ou mesmo da área do tecnólogo ou da química de alimentos, então que tem direcionar mais para interações moleculares, mas se tiver alguém da agronomia, pessoal, me mande e-mail que eu faça um trabalhinho diferenciado, porque como falei para o pessoal da agronomia, é mais interessante para a parte de máquinas térmicas mesmo, do que ficar na parte de entropia de moléculas ou coisa assim. Ok? Bom. Sim, esse vai ser o último questionário e a última avaliação, daí vai ser esse estudo dirigido. Assim, de como vai ter esse estudo dirigido, pessoal, semana que vem não vai ter aula, na verdade essa é a última aula, ok? Mas eu vou estar disponível sempre para tirar dúvidas, se vocês quiserem marcar semana que vem um horário, nesse mesmo horário, só para eu estar aqui para tirar dúvidas, eu posso estar que não vai ter problemas. E sim, o estudo vai ter o mesmo peso do questionário, ele vai substituir o último questionário. E o estudo dirigido vai ser provavelmente até o último dia de aula, sabe? Que vocês me entregam, corrijo ele correndo,
e já libera as notas para quem ficar em exame se preparar para fazer o exame. O estudo dirigido, pessoal, vai ser uma série de perguntas que vocês vão ter que responder, só que vocês não vão responder na forma de perguntas, entende? É tentar montar um texto como... Como eu posso dizer? Não é exatamente texto científico, obviamente não vou exigir o rigor de um artigo de vocês, por exemplo, entende? Mas vocês ir escrevendo. É como se cada resposta fosse um parágrafo ou dois, e vocês juntam tudo isso em um texto individual. Tipo um resumo, isso. Como eu falei, tipo, a ideia não é que vocês respondam, tal questão, tal resposta, tal questão, tal resposta, mas, como eu falei, como é estudo dirigido, é que as questões dirigem vocês para fazer um estudo e depois vocês me entregam, tipo, um relatório daquilo ali, ou um resumo. Obviamente, não vai ser algo gigante, não vou obrigar vocês a escrever 20 páginas. Sim, sim, vai ser algo bem conceitual, vocês não vão ter que fazer conta, só discutir os conceitos. E como eu falei, o que eu estou bolando ainda, aí eu vou ter que dar uma estudada mais, é como é que posso ligar já com a área de vocês. Entende? Como é que você pode puxar alguma coisa, fazer uma pesquisa já ligado com a área da farmácia.